Deus está aqui nesse momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Não me conhece, meu nome é Rose, né? E sejam todos bem-vindos aqui na nossa sala, a nossa sala de aprendizado, de tratamento, né? Receber o passe, ouvir a palestrinha, que faz parte do nosso tratamento, para a nossa melhora interior. Primeiramente, eu gosto muito de informar, se caso alguém quiser conhecer os trabalhos da nossa casa, que são realizados, que são vários, né? É só entrar no site do Segal, segal.org.br, lá tem todas as explicações, todos os trabalhos assistenciais, lembrando que a gente está sempre precisando de trabalhador,
nunca é demais. Quanto mais trabalhador tivermos, melhor será. Então, vamos passar para a nossa escala desta noite. Harmonização, como vocês ouviram, nosso querido amigo Álvaro, né, cantando essas músicas belíssimas, aliviando o nosso coração, trazendo aquele bálsamo tão bom para o nosso coração, né? A leitura do Evangelho será o nosso querido companheiro da nossa casa, Edmilson, que vai ler o capítulo 17, o item 5, a parábola da semente. Ele vai fazer a leitura para nós. Aí, em seguida, a nossa companheira, Joana Dark, fará a prece inicial da nossa reunião. Aí passaremos a palavra para o nosso palestrante, que hoje será nosso companheiro, também trabalhador na nossa casa, Edmur, que vai falar sobre o tema, a parábola da semente. E após a palestra, então, virá o passe virtual com a fluidificação das águas, com a nossa querida amiga Natália, que vai fazer esse encaminhamento. E aí nós pedimos para o nosso Edmur, nosso companheiro, retornar e fazer a prece final do nosso trabalho. Pedimos para o Edmilson fazer a leitura do Evangelho, por favor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede perfeitos. O parágrafo 5, parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se perto do mar e se reuniu em torno dele uma grande multidão, de modo que ele subiu num barco e se assentou, e todo o povo estando na praia. E sobre muitas coisas, por parábolas, falou à multidão, dizendo-lhe: Eis que o semeador saiu semeando. E enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu em terrenos pedregosos, com pouca terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. Mas, saindo o sol, queimou-a, e porque a planta não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos que cresceram e a sufocaram. Enfim, outra parte caiu em terra boa, dando frutos. Alguns grãos com 100 por um, uns grãos com 60 e outros com 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. A todos aqueles que ouvem a palavra do reino, mas não lhe dão atenção, vem o espírito maligno arrebatando o que havia sido semeado em seu coração. Este é o que recebeu a semente à beira do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra na hora recebendo-a, até com alegria. Mas ele não tem raízes em si e fica alegre somente por um tempo. Ao chegarem-lhe as dificuldades ou as perseguições por causa da palavra, fica logo escandalizado. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, logo os cuidados do mundo e a tentação das riquezas sufocam nele essa palavra, tornando-a infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa terra boa é o que escuta a palavra, presta atenção nela, compreende-a e produz frutos que rende 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. Que assim seja, irmãos. Eu convido nesse instante os irmãos a fechar os olhos físicos por um instante e vamos nesse instante conectar com a espiritualidade maior, conectar com o nosso amado Mestre Jesus, rogando o amparo e o auxílio para que possamos ser essa semente semeada no lugar onde vamos crescer e dar bons frutos. Que possamos, Senhor, estar sempre no caminho que o Senhor traçou para nós, antes mesmo de que reencarnarmos.
E te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui na Terra, cumprindo a nossa missão, sob o seu amparo, sobre o seu auxílio e sobre o auxílio da espiritualidade. Agradecemos, Senhor, a Ti, mais uma vez, por essa chuva que caiu hoje sobre a nossa cidade, refrescando o calor, a chuva das flores. Hoje é o início da primavera. Amanhã, com certeza, vamos ver tudo florido. A bondade Tua é divina para conosco. Que possamos, Senhor, enxergar a Tua infinita bondade para conosco e sempre ser gratos por tudo que Tu fazes. Pai amado, com a oração que Tu nos ensinastes, nós damos por aberto mais um trabalho dessa noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a Tua vontade, aqui na terra e lá nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, Senhor, perdoa as nossas falhas e não nos deixeis cair em tentações. E livra-nos, Senhor, de toda a prática do mal do inimigo. E rogamos a Ti que esteja conosco a todo instante. Graças a Deus, que assim seja. Um pouquinho, então, né? Primeiro, agradecer a nossa casa aí por proporcionar essa oportunidade, né? De falar um pouquinho, de discorrer sobre as lições que a gente ouve desde criança, né? Essas lições que se apresentam para a gente, elas são contadas para nós quando a gente é criança e muitas das vezes a gente fica imaginando, né? Na cabeça de criança, né? Que história magnífica, né? Ela é curta, mas ao mesmo tempo ela conta tanta coisa num pequeno espaço de tempo que muitas das vezes a gente fica imaginando a perfeição de Jesus quando ele cria todas essas histórias e coloca para a gente, né? A parábola do semeador é uma dessas histórias. É uma história assim que a gente observa muitas das vezes, né? E vai pensando a riqueza dela. Quando a gente observa esse curto espaço de tempo, né, que é o ato do semeador sair para semear, até colocar a última semente lá, a gente vai vendo quantas e quantas oportunidades aí a gente tem de aprendizado, né? Jesus coloca a história, como na maioria das histórias, né, como parábolas, né? E o Evangelho explica que essa metodologia que ele coloca, ela traz para a gente algo de diferente do que simplesmente contar ou explicar qualquer coisa que seja de uma maneira clássica, né? Quando ele fala as parábolas, ele consegue fazer uma abrangência muito maior para que qualquer pessoa que ouça consiga perceber o fundo da sua mensagem, né? Então, ele coloca, ele inclui qualquer pessoa que estava ali. Primeiro porque ele estava falando por um público bastante heterogêneo, né? Então, ele não classificava as pessoas especificamente que iriam ouvir eles. Diferente de um público, vamos dizer assim, selecionado, né? Que ele poderia também atuar, vamos supor, numa sinagoga, né? Onde teria mestres. Não. Ele fala, né? E a parábola começa assim, né? Que ele está na beira da praia, num barco, falando para aquelas pessoas, qualquer pessoa que estava ali. Tinha pessoas simples? Com certeza tinha. Mas nada impedia de que outras pessoas, né, mais cultas, estivessem ali.
E esse momento que ele começa a fazer essa pregação, contando as parábolas, e essa parábola especificamente, ele inclui todos aqueles que estavam ali dentro dessa proposta pedagógica, né? Então, a parábola é uma história curta, né? Cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana. Então, o semeador, todo mundo sabe o que é um semeador. Todo mundo que estivesse ali entender essa história, né? De uma pessoa que sai para semear e algumas sementes caem no caminho, né? Então, esse ponto liga todas aquelas pessoas, né? Então, é um ponto que já faz essa ligação. Elas são fáceis de ser lembradas, todas as parábolas. Então, a gente ouve uma história dessa quando é criança e nunca mais esquece, né? Ele usava também um recurso que era colocar personagens fortes, né? Semente, semeador, né? Coisa que fica na nossa memória, né? Com vários significados, né? Então, nessa passagem, se a gente for imaginar, poxa vida, não, é uma simples trajetória de um agricultor, né? Mas não, ele coloca uma porção de verdades, de uma porção de mensagens dentro dessa pequena parábola, né? E traz para a gente. E isso a gente pode aproveitar, né? Essas mensagens, essas parábolas, né? Ela ia de encontro à necessidade daquela população. E é tão interessante que a necessidade da população há mais de 2.000 anos atrás continua sendo a mesma, né? Nós continuamos como moradores do planeta Terra necessitando de alimento. Nós necessitamos do fruto que vai ser colhido depois que a semente nascer. Então, não mudou nada. Olha só que coisa fantástica que é essa parábola, vamos dizer assim, né? Então, ele não oculta nada, porque tudo que ele fala está ali, né, para ser aproveitado. E ele já pensa lá no futuro. Ele imagina que sempre vai haver a necessidade do alimento físico, a princípio, né? E num futuro mais distante, né, esse alimento físico se torna para todos nós o alimento espiritual. Então é algo muito importante, né? Ele fala para a gente que essa semente, ele traz e faz a associação dessa semente como se fosse a palavra de Deus. Ela é uma só, né? Como esse semeador está subentendido que ele ia semear um produto só, ou milho, ou trigo, de um modo geral, quem sai para semear alguma coisa, geralmente não sai com 2 tipos de semente, porque aquela terra que foi preparada, ela foi preparada para aquela semente, né? Então nós que temos assim um pouquinho de conhecimento, a gente sabe que a terra do milho, ela vai ser preparada para o milho, a terra do trigo também vai ser adubada, colocada para aquele tipo de semente. E nesse caso, a semente é única, que é a palavra de Deus. Perene. Sempre vai ser a mesma. Em qualquer tempo, em qualquer lugar. Isso que nós estamos fazendo aqui, falando um pouquinho a respeito das lições de Jesus, foi descrito há mais de 2.000 anos. E não se tornou obsoleto. Não se tornou antiquado. Continua a mesma proposta de Jesus. Então, essa eficácia, né, dessa semente
ele também fala que vai depender muito da terra. E aí ele conta a trajetória desse agricultor, desse semeador, né? Um semeador principiante, vamos dizer assim, porque ele deixa, ele não semeia, ele não coloca propositadamente as sementes em lugares errados. Não. Jesus fala que algumas sementes caem durante o trajeto, né? E aí a gente vai entender um pouco desse tipo de situação que acontece, né? Então, cada tipo de solo que a semente cai, uma vai representar um tipo de pessoa, que vão estar das mais diversas maneiras, como nós estamos aqui hoje, né? Todos nós estamos recebendo o mesmo alimento, né? Esse alimento que é colocado através da palavra de Jesus, ele é colocado indiscriminadamente, indistintamente, para toda a humanidade, há mais de 2000 anos. Olha que interessante. Mas muitos ouviram e continuou do mesmo jeito, né? Então, essa parte da semente que é jogada ao pé do caminho, que é comida pelas aves, representa a palavra do plano maior, recebida sem que nos modifique ou sem que nos desperte a ação. Essa parte da semente que cai ali, né, aleatoriamente, nós já recebemos várias vezes. Mas como que, por uma situação momentânea, aquilo para nós não foi importante. Aquilo foi completamente esquecido, de um modo geral. E aí, né, o que vai acontecer? Nesse caso, gente, as aves que estão ali vão comer essa semente. Ele descreve isso. Então, essas sementes que foram colocadas no caminho, as aves aproveitam e comem. E o que quer dizer isso? Quer dizer que essas palavras é como se a gente tivesse jogado fora. Quando alguém fala alguma coisa dessa para nós e nós não damos atenção nenhuma, é como se a gente jogasse isso para as aves. Para as aves aproveitarem, ou seja, nós não aproveitamos e a terra também não vai aproveitar isso. Então, essas lições, elas não modificam, não nos modificam, né? E esse terreno que está ali, como a semente cai e aquela terra está como se fosse endurecida, ele não consegue aproveitar. Então, é um terreno ainda não preparado para receber essa semente. E isso acontece muito com a gente, né? Mas tem uma outra parte da semente que cai nas pedras, nos espinheiros, né? E a gente sabe que essa terra que fica no meio das pedras, ela é uma terra fértil, né? Ela é uma terra fértil. E a semente nasce rapidinho ali, né? Porque a terra é fértil, só que quando a semente nasce, as raízes não conseguem se aprofundar. Porque tem a pedra, claro, né? A terra, aquele pouquinho de terra que está ali é muito fértil, mas quando a raiz vai se aprofundar, ela não consegue por causa da pedra. E mesmo que ela consiga, no caso dos espinheiros, quando ela nasce, o que acontece? Os espinhos sufocam essa semente. E é exatamente o que acontece quando a gente recebe a palavra de Deus, quando a gente recebe as lições do Evangelho
mas nós não temos a profundidade. A gente acha bonito no início, né? Acha essa parte que é colocada linda, vem de encontro ao nosso coração, mas como nós não temos profundidade, o que acontece? Quando ela nasce, logo, logo ela se esvai. As coisas do mundo vão sendo mais importantes para nós. E isso acontece tanto na nossa vida, né, gente? Então, essa pouca base, né, ou essa pouca profundidade do nosso solo, muitas vezes nos impedem. Por isso a importância da gente estar cultivando isso, cultivando esse solo das mais diversas maneiras. Por isso que ainda é importante que a gente tenha uma regularidade nas atividades, por isso que a gente sempre convida, é bom participar de uma reunião pública, toda semana. Toda semana. Porque essa reunião pública, ou essa atividade, qualquer que seja ela, né, direcionada para uma doutrina, ela nos auxilia no preparo desse solo. É como se fosse enxada, quebrando, né, aquele torrão duro de terra. É como se fosse enxada, limpando os espinhos que vão sufocar aquilo que a gente quer produzir, aquilo que a gente quer frutificar. Então, essa religião, né, e sempre a gente quando a gente conversa, quando a gente fala, a gente diz da importância, pelo menos momentânea, de se ter uma religião, qualquer que seja ela. Não importa se é o espiritismo, o catolicismo, qualquer que seja ela, porque essa religião é como se fosse esse trabalho diário que nós fazemos com a Terra. É um norte na nossa vida, né? Não adianta também, lógico, a gente ter uma religião, mas não modificar, né? A gente precisa de utilizar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente traz de bom para mexer nessa terra. Vamos dizer, para cavucar, para quebrar os torrões, para limpar esse mato, esses espinhos. Então, isso é muito importante para nós, né? São pontos, assim, que trazem para a gente reflexões. Essas pedras, né? Elas podem também significar as muitas formações mentais que a gente ainda tem cristalizada nos nossos pensamentos. Muita coisa que a gente pensa que está vinculada à nossa parte material, né, nos impedem de ver uma vida um pouco mais proveitosa. Nós ficamos muito limitados, né, com as nossas ideias, que foram cristalizadas durante várias encarnações, né? Então, muitas das vezes, esses pensamentos que nós temos, eles trazem para a gente essa dificuldade. Então, é algo que a gente precisa começar a deixar para trás, né? E também pode estar relacionado aos nossos interesses superficiais. Esses interesses, muitas das vezes, eles impedem a nossa melhoria, né? Eles trazem para a gente desânimo, né? Aquela apatia, muitas das vezes. Por quê? São essas pedras que estão no nosso dia a dia, aquilo que a gente colocou, muitas das vezes. Então, é algo que a gente precisa também começar a retirar, né? E aqui, muitas das vezes, a gente compara, né, as coisas materiais com as coisas espirituais e quer utilizar isso para nós. Muitas das vezes, meus irmãos, nós queremos, a gente ouve a palavra e quer transportar aquilo para o nosso dia a dia, esquecendo que esse momento que nós estamos passando aqui, ele é um estalar de dedo na nossa vida. É um piscar de olhos com relação à eternidade
que o tempo que nós já vivemos e a eternidade que nós ainda temos para viver. Nós já tivemos quantas e quantas encarnações aprendendo, né, ouvindo a palavra do Mestre. E o que a gente fez com tudo isso que a gente aprendeu? E agora a gente tem mais uma oportunidade. Por que não aproveitar um pouco mais essa oportunidade, né? A gente precisa utilizar ela, né? E a parábola, ela segue, né? Depois dessas sementes que caem ao longo do caminho, essas sementes que caem nas pedras, no espinheiro, né? Muitas sementes também são direcionadas e caem na boa terra. E essas sementes, elas nascem vigorosas. Ele fala, né? Que essas sementes, umas rendem 60, outra 30, umas mais, outra menos, né? E a gente fica imaginando, né, esse caractere e essa beleza que é a lição de Jesus, quando ele traz essas oportunidades para a gente, né? Então, a semente que cai em terreno fértil diz respeito àquela palavra que em nós encontramos atentos e receptivos, se assenta em fundamentos que nos são próprios, sólidos e bem estruturados. Então, essa semente que cai na terra, né, na terra boa, ela tem toda a adubação, vamos dizer assim, todo o preparo, a terra está perfeita, né? Ela está perfeita para germinar. E ela vai germinar. Então, ela vai germinar de que maneira? Porque também a própria terra, mesmo ela sendo boa, ela vai ter manchas, né? A terra é boa, toda ela. Mas ela vai ter lugares que são melhores do que os outros. E por que isso acontece conosco, muitas das vezes, né? Jesus fala. Porque, muitas das vezes, aqueles que estão no caminho se esforçam um pouco mais para produzir. Então, quanto mais as pessoas comungam com os ideais do Mestre, quanto mais nós estamos afinados com a palavra do Mestre, com aquilo que ele trouxe para a gente, e quanto mais a gente trabalha isso dentro de nós, mais essa semente vai frutificar. Então, é a grande diferença. De uma render 10, outra 20, outra 30, outra 40. Planta uma e nasce 10. Bom, excelente. Mas outras sementes, você planta uma e nasce 20, 30, 40, 60, 90. Uma semente. Né? Esse é o grande ponto. Quanto mais amadurecido, vamos dizer assim, mais preparado é o terreno, mais a gente pode utilizar essas sementes. Por isso da importância do nosso trabalho constante. E por isso também da importância de nós não só ouvirmos a palavra, mas atuarmos, né, na nossa vida, modificando aquilo que a gente tem feito. E de que maneira que a gente faz isso? Buscando o outro. Não tem outra alternativa. A caridade. A caridade é justamente o que vai fazer o revolvimento, a adubação, né, a asepsia do terreno, para que a gente possa sair de uma semente que produz 10 frutos para uma que produz 60 frutos. Então, a partir do momento que nós temos essa constância, né, esse trabalho constante, é que nós vamos ter o grande diferencial de produção, de produtividade, né? Então, essas pessoas que são consideradas como boa terra, né, elas vão ter diversas oportunidades aí.
Então, cada um vai produzir de acordo com o seu grau de adiantamento espiritual. Uns produzem mais, outros produzem menos, né? Os vários campos, né, eles simbolizam para nós os tipos de mentalidade espiritual que ainda existem no nosso planeta. Podemos produzir? Sim, mas podemos produzir mais, né? E dentro de nós, espíritas, né, nós trouxemos alguns pontos, né, e que a gente pode levar para casa para que a gente possa refletir nele. Dentro desse respaldo aí, nós temos aqueles que se apegam aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência. Isso está tudo que eu estou falando aqui, pessoal, está dentro da boa terra, daquela que vai produzir, né? Então, dentro de nós espíritas, né, dentro que nós estamos aqui, muitos de nós só vê o fenômeno material. Eu quero ir, né, porque eu quero me curar da minha dor. É válido? É válido, sem dúvida. Mas a partir do momento que eu só foco isso, qual tipo de semente eu estou sendo nesse caso? Né? Muitas das vezes eu estou sendo aquela semente que é jogada lá nas pedras. Porque eu recebo, de repente, eu venho em busca de um auxílio para uma dor que está me consumindo, eu recebo a graça, a bênção de ter essa dor curada, e pronto, aquilo não me mudou em nada. Passou, acabou. Mas também tem aqueles que não procuram senão o brilho das comunicações dos espíritos. Acha lindo, né? Acha lindo tudo aquilo que é falado. Nossa, olha que mensagem bonita. Estou falando dentro de nós aqui, nós espíritas, né? As mensagens são fantásticas, a gente adora. Mas e aí? Aí é como se fosse aquela semente que está nascendo, mas os espinhos estão sufocando. Porque a gente vê, é bonito, mas não tem profundidade, né? Nós estamos também envolvidos naqueles que acham os conselhos muito bons, admiram, mas neles não fazem aplicação, a não ser nos outros. A gente ouve, quantas e quantas vezes, né, a gente vem numa palestra, ouve e imagina uma coisa, nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Isso aqui caberia certinho naquele parente meu, naquele companheiro que está comigo. Mas muitas das vezes, meus irmãos, essa palavra é para a gente. Somos nós que temos que aproveitar essas palavras, né? Nós temos também aqueles que essas instruções são como semente caída na boa terra e produz fruto. Então, dentro de todos nós que estamos aqui, ouvindo, e eu me incluo porque sou o primeiro que estou ouvindo, né? É o primeiro ouvido que ouve é o meu. Então, eu estou junto aqui, né? Muitos de nós vamos ter isso aí para nós. Vamos aproveitar, né? E assim, para a gente concluir, né? Eu trouxe uma passagenzinha aqui. Os ensinamentos contidos nessa parábola fazem-nos refletir sobre a função primordial de cada um de nós na potencialização do outro. Assim, se arroteamos o campo mental daqueles que nos ouvem, estaremos edificando em terra firme e a palavra divina produzirá a 100 por 1. Então, o nosso papel aqui, quando a gente ouve uma passagem do mestre, qualquer que seja ela, é justamente ser o semeador das mais diversas formas. A Rose falou para a gente no início, falou, olha, essa palestra, ela vai estar lá no YouTube amanhã. Às vezes eu não consigo falar em público, fazer uma palestra, né, divulgar, mas eu posso divulgar através do meu WhatsApp, através falando, né, boca a boca, fala, olha, vai lá, para aquela pessoa que está passando por dificuldade,
vai lá, assiste uma palestra. E agora nós temos essa facilidade, né, meus irmãos, de ter essa facilidade da internet. Então, nós podemos estar em outra cidade, em outro país, e estar ouvindo uma palestra. Eu mesmo estou em Sanquerlândia, falando para vocês daqui. Então, é uma oportunidade que a gente tem, divulgar. Então, meus irmãos, eu gostaria de agradecer mais uma vez a paciência de vocês por estarem me escutando aí, né? Agradecer mais uma vez também a casa que me dá essa oportunidade de falar, e volta a palavra aí para a nossa irmã Rose, para fazer a finalização aí. Um grande abraço a todos, meus irmãos. Agradecemos ao Edmur pelas palavras, pelo ensinamento, o alimento da alma, né? Quando a gente ouve uma palestra, a gente está recebendo o alimento da alma. Lembrando que não é só de pão que vive o homem. Nós necessitamos do alimento da alma. Eu vou passar a palavra para a nossa companheira Natália, que vai fazer o encaminhamento para o passe virtual. Então, vamos primeiramente agradecer o nosso companheiro Edmur pela palestra e vamos refletir aí durante a semana o que ouvimos, o que aprendemos. Bom, então vamos fechar os olhos, respirar profundamente, nos tranquilizando e elevar nossos pensamentos com o coração cheio de gratidão até Deus, nosso Pai, de poder e bondade. E também agradecer ao Senhor Jesus pela misericórdia que recebemos todos os dias, pela oportunidade da vida, do trabalho, e pelo Evangelho que ilumina os nossos passos. Vamos preparar para o alto passe, então. Senhor Jesus, rogamos a sua presença entre nós, trabalhadores, nossos irmãos em tratamento na casa, que o Senhor nos abençoe e permita que os espíritos benfeitores que nos ajude a retirar de nós os miasmas, as vibrações de pensamentos negativos, os maus fluidos, que possa nos atrapalhar o nosso trabalho, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Senhor Jesus, envolva-nos com a sua luz, com seu amor infinito, trazendo-nos a paz, o equilíbrio, a saúde, para o corpo físico e espiritual. Senhor Jesus, queremos ainda rogar ao Senhor a sua permissão para que os espíritos benfeitores possam trazer do alto, dos laboratórios do alto, o remédio, o bálsamo, os bons fluidos que são colocados nas águas do copo, da garrafa, que vai nos ajudar na cura das nossas dores, dos medos, dos equilíbrios, do nosso corpo físico, espiritual, das nossas mentes. Ó Senhor, controle os nossos desequilíbrios, Senhor. Acerena, Senhor, as nossas mentes. Nos traga a paz, o amor. Ó Senhor Jesus,
é com o coração cheio de amor e gratidão ao nosso querido Mestre Jesus. Então pedimos a Ele que continue com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. De agradecer, né, ao nosso querido Mestre Jesus, agradecer essa oportunidade de estar aqui com os nossos irmãos espirituais, nos amparando, nos fortalecendo, agradecer pela semana, pelo nosso trabalho material, pelo nosso convívio, por tudo que recebemos de bênçãos, de aprendizado durante a semana que passou. Mas gostaria também de pedir a proteção do nosso Mestre, de todos aqueles que nos cercam, para que possamos, agora, nesse restinho de semana, no fim de semana que está por vir, possamos aproveitar cada instante para o nosso crescimento, para a nossa transformação moral, aproveitar os momentos com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, aqueles que estão conosco, que possamos, dia após dia, estar mais sintonizados e que possamos, querido Mestre, ser essa terra fértil, dia após dia, melhorando a nossa produção de semente. Obrigado, Mestre, mais uma vez, e te pedimos, ser conosco, hoje, amanhã e sempre, que assim seja.